Aê! Tá me ouvindo? Tô. E você? Também tô. Deixa eu desligar aqui a parada aqui. Legal. Aê! Vamos refazer nossa live. Né? Cara, que coisa, hein? Você viu aquele dia? Gente falando que a estrada é cheia de curvas, que a gente vai derrapar pelo caminho, que as pessoas. Aí, pum! Nossa Deu pau no senhora. Facebook. Cara, olha, eu acho que deu pau em tudo. Porque aí era o WhatsApp que não funcionava. A Cláudia foi ligar o computador. Ela falou, Jô, não entra nada. Eu falei, aqui eu consegui entrar no Google, mas estou buscando aqui algumas coisas, não tá dando não. O Face entrou. Aí depois, mais tarde, eu vi, né? Aquele monte de gente. Gente, alguém tá com dificuldade de entrar Ah, aqui, de entrar lá, de entrar lá. Eu falei, olha, foi, foi, mas... foi tudo relacionado ao Face, né? Se eu não me engano, foi o Face, o Insta, o WhatsApp. Pelo menos a minha esposa comentou. Ela falou, nossa, meu, deu pau, cara também tava. Ela falou que tava vendo e Deu... de repente, puf. Aí o pessoal que também tava, que me conhece estava vendo e falou, meu, do nada, puf, aí também a gente Não, conseguia depois acessar. Sem eu acho contar, que Joel, que eu fiquei falando uns 2 minutos aqui sozinho. Sério, você não Eu, percebeu? eu vi que você ficava assim, ó. Aí eu falei, deve ser só uma instabilidade, daqui a pouco volta. E eu tava mandando ver e não voltava. Eu falei, caramba, e Ela, agora? ela, ela reiniciava, né? Até onde a gente parou ali, e depois parava de novo. Eu falei, nossa senhora. E tentava te ligar, e não dava. Eu Não falei, meu... dava. E aí depois você vai ver, né? Que é, muito louco isso, né, cara? Eu falo, Acontece, né, cara? Mas, para de um jeito e para tudo mesmo. Eu falei, meu Deus, olha, mas que bom, né? Que bom que é aquela velha história, né? Que você tava falando. A caminhada é cheia de percalços aí, obstáculos e é só mais um, né? muitos, cara, muitos. É engraçado quando a gente percebe que a gente vai. A gente percebe mais ou menos qual que é a nossa mensagem, parece que tudo conspira, né? Porque na filosofia eles falam da resistência, né? Então, parece que a Ah, resistência que é a é, energia que não quer que você contribua e não quer que as pessoas evoluam, não quer que o ser humano evolua. né? Começa a participar, entrar no meio, e se você não tá firme ali com o seu propósito, cara, você É, desiste. não, não, desiste. É, desiste porque, cara, é impressionante. Porque assim, né? Você vem trabalhando, né? É o trabalho desde do início da semana, vai. Termina aqui, a gente, ó, próxima semana tem de novo. E É, isso aí, aí. aquela velha história, a tensão vai aumentando conforme vai chegando o momento. E aí chega, cara, eu falo assim, meu, não é possível. Ao mesmo tempo que, assim, a gente leva, assim, um papo muito bacana, bem gostoso, né? Às vezes o pessoal interage, participa. E aí acontece essas coisas, você fala assim, olha, né, enquanto você está trabalhando em prol de subir a escada um degrau de cada vez, do lado de lá também está trabalhando, né? Descendo um de cada... Ah, sim. Mas tá bom. E o quanto a gente fala aqui, né? O quanto que o que a gente fala aqui, muitas vezes põe a gente à prova, né? Então, e Sim, aí? sim. Tipo, É, é o porque universo falando, ei, tá congruente com o que você tá falando aí? Né? Tá, então toma não esse é? desafio aí, ó, resolve. É isso E vamos aí. lá, vamos lá. E tá certo. Você tá me vendo bem, Então né, bora, Joel? né? Eu tô te vendo Tô vendo bem, tá bem, focalizado aqui, tô te tô ouvindo ouvindo bem. bem também, tá? Então tá maravilha. Fechou. Então, Então, bora lá? vamos lá? É Bora? isso aí. Bora. Olá, pessoal. Bom, sejam bem-vindos quem já está aí, né? Meu nome é Joel Luz, sou profissional de educação física. Hoje eu estou conversando aqui com meu amigo Dair e a gente vai falar aí sobre o poder dos pensamentos, né? Aliás, continuar falando, né? Ou até retomar, né? É isso aí, vamos retomar. Vai acabar capaz de sair um papo com o mesmo contexto, mas totalmente diferente, né? Capaz de. Isso aí. Exatamente. É isso aí. Sim, e do lado de cá,
é o Odair Júnior, né? Então, eu sou educador físico também. Eu sou especializado em treinamento comportamental, né? Ou seja, o coaching. E recentemente eu fiz uma formação em hipnoterapia. E tudo isso para quê? Para ajudar as pessoas a evoluírem, né? E emagrecerem de forma saudável e sustentável, porque ao longo da minha trajetória como educador físico, eu me frustrei muito, me frustrava muito e eu não entendia por quê. E depois eu descobri que existiam muitas coisas, inclusive que as pessoas não sabiam, inclusive que eu não sabia também a respeito do emagrecimento, né? Então, eu percebi ao longo da minha trajetória que o emagrecimento é muito, muito além do se alimentar bem e se exercitar. E o objetivo dessas lives aqui, lógico, nós vamos falar muito sobre também alimentação, sobre exercício também, quando possível, só que nós vamos trazer também muitas coisas que a maioria das pessoas que buscam pelo emagrecimento ainda não perceberam, ou se perceberam ainda não está muito bem claro. Então, o objetivo dessas lives é esclarecer esses pontos aí com relação ao emagrecimento. Certo? Perfeito, certíssimo, Junião. Bora então vamos lá, bora. né? Como na semana passada, né? Espero que não aconteça de novo, mas vamos tocar, né? Fala pra gente aí, Junior, o poder dos pensamentos. O que você quer dizer com isso em relação especificamente ao emagrecimento? Ao emagrecimento. Então, assim como a live passada, né? Eu vou começar falando rapidamente, eu vou recordar da nossa última live para chegar ao ponto de falar sobre isso, sobre o poder dos pensamentos, tá? Então eu vou fazer uma rápida recapitulação aqui, vai ser rapidinho. Então, assim, falando em emagrecimento, como se fosse eu, em algum momento da minha vida, eu instalei padrões de comportamento e de alimentação que são inadequados para a minha saúde e para o meu peso, só que por algum motivo eu não consigo me desvincular por trazerem, né, recompensas. Então, esses padrões sempre trazem algumas recompensas para a pessoa que pratica, né, que exerce esse padrão, esse ciclo de padrão. E em algum momento eu comecei a perceber que as consequências não estavam tão interessantes e onde eu resolvi quebrar isso. Falei, cara, preciso mudar de vida, preciso mudar meu comportamento alimentar, preciso mudar minha relação com a alimentação para que eu consiga viver de forma mais saudável e, com isso, equilibrar o peso. E, no caso aqui, o equilibrar o peso é só uma consequência, tá? O objetivo principal, e as pessoas vão perceber que a gente vai falar muito de saúde, 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 saúde. Peso, cara, é a consequência, tá? Então, percebi que minha saúde está inadequada, minha alimentação está inadequada. Então, a partir daquele momento, é como se fosse uma expansão de consciência, onde, opa, eu tenho um problema, só que eu não consigo resolver por conta desses padrões, né? Então, e a gente é assim com muitas coisas na nossa vida, né? A gente tem padrão para tudo. O ser humano é ser de padrão, né? E aí, a partir desse momento que eu expandi minha consciência e entendi que eu tenho um desafio, porém eu não consigo vencê-lo, eu entrei ali no nosso segundo estágio do aprendizado, que é o que a gente falou também na live passada, né, que eu falei com a Cláudia sobre os estágios do aprendizado. E a partir dali eu preciso tomar uma decisão, né? E aí é onde entra o poder do pensamento, é onde o pensamento ele é crucial nesse momento. Porque tudo que a gente vê cara, desde as maiores empresas, a invenção do avião, a invenção da lâmpada, tudo que está com a gente hoje no plano material, que a gente fala, se iniciou no plano das ideias, nos pensamentos, né? Então, por isso que é muito bom a gente policiar o tipo de pensamento que a gente quer ter com relação ao emagrecimento. Então, e por que eu falo isso? Porque o nosso
padrão de pensamento ele tem uma sequência lógica na nossa vida, né? Então, tudo que eu penso tende a se materializar de alguma forma, né? Segundo as leis herméticas, já de 3.500 anos, há 4.000 anos atrás, e existem outras linhas também de estudos que remetem até mais longe isso, né? Mais antigo isso, que tudo que eu penso tende a se materializar de alguma forma na minha vida, né? Através de uma sequência lógica. Então, a sequência que eu observei aqui ao longo da minha jornada de estudo, jornada de trabalho, é que tudo que eu penso, eu crio, através dos meus pensamentos, eu crio um mundo, né, de possibilidades ou impossibilidades, no qual eu me torno, né, um ser inserido nesse mundo, e as minhas ações elas são relacionadas a tudo isso que eu acredito, né? Então, eu crio um mundo, me insiro nesse mundo, eu tenho ações compatíveis com o que eu acredito, os meus resultados são compatíveis com o que eu acredito, e aí eu acabo reforçando o meu pensamento, né? O meu pensamento lá inicial. Por isso que a gente tem que se policiar em qual tipo de padrão que a gente quer, né? Qual tipo de mundo que a gente quer criar para a nossa vida, que é o de possibilidade ou de impossibilidade. Então, eu vou dar um exemplo aqui, vou jogar vou pôr na prática com relação ao emagrecimento. Então, vamos lá. Um exemplo, eu quero emagrecer. Então, eu vou entrar, eu percebi que em algum momento da minha vida, né, o meu peso ele está inadequado, minha saúde está inadequada, eu preciso mudar de vida, eu preciso ter uma vida mais saudável, eu quero emagrecer. Então, parti lá para o meu terceiro estágio do aprendizado, né? Tracei um caminho e fui. Só que durante esse caminho, eu começo a me questionar, pô, será que isso é para mim? Putz, isso é muito difícil. Ou será mesmo que eu consigo emagrecer? Putz, acho que eu vou passar fome para isso, né? É tão difícil emagrecer, não sei se eu vou conseguir. Então, a partir daí, eu começo a criar realidades, né? O meu cérebro, ele vai fazer de tudo para justificar todos aqueles meus pensamentos. Então, os meus atos, eles vão ser proporcionais a tudo aquilo que eu acreditei até então. E aí eu vou ter um resultado de uma pessoa que acha que é difícil emagrecer, que se questiona, será que eu consigo? Então, os resultados vão ser esses. Não existe, não tem como ser outro, tá? E aí, a partir do momento que eu tive esse tipo de resultado, eu reforço mais aquela ideia. Nossa, é mesmo, é muito difícil. Nossa, eu acho que não é para mim mesmo. Nossa, é passar fome, é muito sofrimento. Ou, né, agora vamos dar um exemplo positivo aqui, de um mundo de possibilidades. Então, eu entrei, percebi que eu tive um problema e fui buscar uma saída. Então, comecei a investigar com nutricionistas, me matriculei numa academia e mudei o rumo da minha vida. E a partir do momento que eu mudei, eu comecei a sentir, né, o peso da transformação, a dor da transformação, só que ali eu entendo que isso é só um processo. Então, é um processo onde que eu vou amadurecer, eu vou me adaptar, eu vou aprender muitas coisas, eu vou automatizar. Então, no início está muito difícil, mas depois de um tempo eu automatizo todo esse novo comportamento e assim vou. Tem um resultado proporcional. Júnior, eu vou acertar na mosca, eu já vou emagrecer logo de cara, já vou descobrir como o meu organismo funciona, como minha vida está, para conseguir emagrecer. Não. Não é um caminho linear, igual a gente falou lá na nossa última live, né? Onde deu apagão. Não é um caminho linear. Então, qualquer caminho novo que a gente traçar para a nossa vida, inclusive do emagrecimento, é um caminho que a gente vai ter muitos altos e baixos por conta do aprendizado. Só que a magia está eu falei entre altos e baixos, a magia está nos baixos, né? No momento que a gente
de piora, que a gente se sente ali naquele momento de adaptação, naquele desconforto, porque é exatamente ali que a nossa consciência está expandindo e a gente está entendendo, está aprimorando, né, o nosso conhecimento, o nosso ser, e a partir do momento que eu persistir, né, naquele caminho, desde que... E vai ajustando, né? Então eu persisto naquele caminho, mas faço os ajustes necessários para que eu consiga, lá na frente, automatizar e viver de forma muito mais equilibrada, de uma forma muito mais saudável e de peso, né, equilibrado também. Lembrando, né, então, e lembrando que não é todo mundo que, assim como a gente estava falando, né, na última live, não é todo mundo que está um pouquinho acima do peso que não está saudável, tá? Porque tem muita gente que já tem uma tendência que é um pouquinho, ser um pouquinho mais forte, né, que a gente fala que é o endomorfo, né, que tem aquela característica de endomorfo, que tende a ser um pouquinho mais largo, só que tá tudo ok. E se isso não incomoda a pessoa, também tá tudo ok. Vida que segue. Exatamente. Né? Então, acho que a pessoa tem que partir do ponto que, a hora que ela entender que o sobrepeso dela está causando, né, está trazendo desarranjos aí para a fisiologia e tanto para a parte psicológica, aí sim ela tem que tomar uma atitude. Por que eu falo isso? Porque para as pessoas não se apegarem ao que a sociedade fica impondo para a gente, né? A sociedade, ela tende a impor a magreza seja o sinônimo de saúde. Não é, né? Tem muita gente por aí que está magro, mas não está saudável, está pagando um preço alto para ser desse jeito e que lá na frente vai entender, né? Porque é um padrão, né, que você mencionou, né? A sociedade até impõe esse padrão e às vezes as pessoas acabam aderindo, né? O porquê a gente não como sabe, verdade. mas então, e aí fica nessa neura que eu tenho que chegar tanto, né, peso, porque eu tenho X de altura e olha, tá assim, tá assado, e às vezes está até saudável, né? Muito. Às vezes a pessoa está bem, é ativa, está se sentindo bem, está feliz da vida, e é só não dar ouvido para, né, não querer agradar aos outros, né? Então, exato. E sim, ela olha no espelho e vê uma multidão, né? Menos ela. Exato. Exatamente. Não sei, ficou claro, Joel? Ficou claro? Ficou. Essa sequência que eu passei, desde lá desde do hábito, entendi que eu tenho um problema, caí num certo nível de estágio de aprendizado, fui para o estágio 3, é onde aí eu preciso policiar, né, os nossos... Eu preciso policiar o meu pensamento com relação a essa jornada, né? Essa jornada. Certo. Maravilha, Júnior. Deixa eu te fazer outra pergunta também, que a gente estava nela, né? Por que algumas conseguem e outras não? E eu acho que aí tá bem dentro, né, desse ponto que você falou, né? Porque tem aquela pessoa que sempre fala, tentei já de tudo e não funciona, então larguei. Sim. Né? Existem alguns motivos, mas assim, um clássico é que a pessoa, assim, ela acreditava que ela ia acertar a bola no ângulo de primeira. Né? Então, esse é o clássico. E como a gente tinha comentado, né, que um pouquinho atrás, que a estrada é cheia de curva e antes de melhorar, tudo vai piorar. Né? Então, eu vou ter as adaptações e elas são importantíssimas para a minha jornada. Né? Então, e as que desistem é que justamente não entende que o período de adaptação, né? Então, o estágio 3 lá, o estágio da dor da transformação, né? Das adaptações, as pessoas, elas veem aquele momento como um momento ruim e acabam desistindo e falam, isso não é para mim mesmo, e deixa eu ficar quieto do jeito que eu estava. Só que a partir do momento que eu tirei... Então, meu corpo já vinha apresentando sinais. Minha saúde psicológica já vinha apresentando sinais, né? E eu simplesmente acho que, porque eu escolhi um novo caminho, esse desconforto
é ruim e resolvo tirar isso da minha frente e passar e tocar minha vida, a vida é muito precisa, né? Ela é uma maestra e ela faz exatamente o papel dela na nossa vida, que é o quê? O nosso único objetivo de vida, né, é evoluir como pessoa e ajudar na evolução do próximo. E a partir do momento que eu pego esse desafio, tiro de lado e passo, e acho que, cara, não, isso não é para mim, a vida ela vai caprichosamente colocar novamente esse desafio na frente da pessoa, né? Às vezes é através de uma queda na saúde, às vezes é através de um discurso de um médico falando para ela, às vezes é através dela mesma, das sensações, das cenas que ela se vê. Então, é muito importante que a pessoa entenda que aquele desafio é muito bom para ela, encare aquele desafio e saiba que vão ter momentos de deslize, mas eu vou aprender, eu vou evoluir com isso, eu posso até ajudar pessoas também que estão passando por esse mesmo desafio, né? E seguir. Então, nada melhor do que, para conseguir emagrecer, nada melhor do que a boa e velha persistência, né? Traduzindo tudo isso aí, nada melhor do que a boa e velha persistência. Né? Eu falei, né, que existem alguns erros relacionados, esse é um clássico. Uma outra coisa também que reforça a sensação de incapacidade naquele que não consegue emagrecer são os atalhos, né? Então, muitas vezes as pessoas elas querem buscar alguns atalhos no emagrecimento, com dietas milagrosas, exercícios que acreditam ser o melhor exercício do mundo para se emagrecer, substâncias, métodos mais invasivos como cirurgias, e não lidam e não percebem exatamente onde está o grande desafio da vida delas para o emagrecimento, né? O que realmente impede elas de se alimentar de forma adequada e de se movimentar, né, de forma equilibrada. Então, e aí essas pessoas elas ficam pingando, porque o nosso corpo não resiste, né? Esse sofrimento, né? Esse gás, esse alto ritmo né? Fica, né? De exercício, loop, ou a né? restrição alimentar, ou a falta de nutriente com relação a uma dieta específica, dieta só da proteína, ou a dieta da sopa, né? Então, e aí a pessoa fica pingando, né? Então ela fica desistindo, aí ela fica reforçando. Fala, isso aí não é para mim mesmo. Tá sempre só correndo atrás do rabo, né? Que a gente Exato. E aí, nesse caso, o que é importante? Então, o que é importante a pessoa entender para o emagrecimento, né? Então, são 3 fatores importantíssimos, que eu preciso saber, né? Eu preciso saber quais são os alimentos adequados, né? Como eu preciso me alimentar, como eu preciso me movimentar, né? E o terceiro passo eu preciso me conhecer. Preciso me conhecer para assim conseguir trilhar aí de forma mais equilibrada possível nos 2 primeiros passos, né? Então, a maioria das pessoas que eu fiz uma pesquisa, que eu parei de fazer, vou voltar a fazer essa pesquisa, que eu fiz essa pesquisa e perguntei para as pessoas, referente ao emagrecimento, que tipo de pessoas elas eram. Aquelas pessoas que estavam iniciando, né, nunca tinham se incomodado com o emagrecimento e agora resolveram emagrecer. Aquelas pessoas que já estão incomodadas com o peso e a saúde já vem apresentando alguns sintomas, só que não sabe como se alimentar, ou aquela pessoa que sabe como se alimentar, sabe como se movimentar, só que por algum motivo não consegue emagrecer. E as pessoas, 80% se enquadrou aí no perfil 3. Sabem como se alimentar, sabem como se exercitar, né? Só que tem alguma coisa que impede com que elas emagreçam. Então é muito importante também saber.
né? Porque tem muita gente também que, por exemplo, muitos desses pode ser que acham que sabe se alimentar. Né? Então, se você adota uma dieta restritiva ou de um alimento específico, como a dieta certa, talvez a pessoa esteja equivocada. Né? Então, talvez aí um nutricionista possa orientar aí a pessoa a se alimentar de forma adequada. E se tiver tudo em ordem na vida dela, se não tiver nenhum problema, nenhum desafio que esteja impedindo ela de emagrecer, ela consiga resolver aí a questão do sobrepeso, né? Ah, bacana, Júnior. Legal. E assim, as pessoas tendem a escolher um caminho por si só, né? Embora você já tenha dado já esse gancho aí, né? Mas a hora que a gente coloca a pergunta, as pessoas entendem melhor. Elas tendem a seguir um caminho que elas acham melhor e vão achando que tá tudo certo. Sim. É assim mesmo? Sim, existem as pessoas que seguem, né? Que seguem por si só inicialmente e acertam, né? Às vezes começa... Porque hoje na internet tem muita coisa disponibilizada, muita coisa boa disponibilizada com relação à alimentação. Né? Então, e às vezes a pessoa ela já começa a seguir pessoas certas ali na internet, com conteúdos certos com relação à alimentação, tá certo, ou não. Ou a pessoa começa a seguir um conteúdo, acha que tá certo e, cara, totalmente é um conteúdo que só vai acabar atrapalhando, né? Então, a magia hoje do YouTube é isso, que apesar de ele democratizar a informação hoje, né, para a população, você tem que saber o que escolher, né? Porque é tanta informação, uma enxurrada de informação, que muitas vezes as pessoas acabam escolhendo a informação inadequada e segue, achando que é a certa, acaba percebendo ao longo do tempo que é errada e tá tudo bem, tá? E tá tudo bem, a pessoa de repente descobrir, pô, peguei um caminho, cara, parece que esse caminho não tá certo não, deixa eu ajustar, e tá tudo bem, né? E existem aquelas pessoas também, que a gente falou, né? Você comentou, as pessoas que seguem por si só, sim, existem. Mas também existem aquelas pessoas que já super precavidas, que falam, cara, aquelas pessoas que já têm um perfil um pouco mais crítico, analítico, que falam, não, eu vou procurar um nutricionista, vou conversar com ele, eu vou descobrir qual que é a melhor forma de me alimentar, vou procurar uma academia, vou falar com um professor, vou falar com alguns professores, vou descobrir a melhor forma de me exercitar e assim vou fazer, né? Mas a pessoa vai acertar? Ela pode acertar ou, né, como o próprio nome aqui do nosso programa aqui da tarde fala, os bastidores do emagrecimento, pode ter bastidores do emagrecimento, pode ter bastidores na vida dela que mesmo ela sabendo exatamente o que tem que fazer, ela não consegue fazer. Por quê? Porque acaba recorrendo à alimentação, né, o excesso de alimentação, para aliviar dores aí emocionais por conta da vida que ela vem vivendo, né? Então, que hoje em dia a gente acredita que é o que mais acontece, né? Ainda mais em tempos de pandemia, que o índice de ansiedade tendem a aumentar, né? E as pessoas presas em casa, então onde que elas vão buscar refúgio? Muitas vezes na alimentação, né? E tá tudo bem também, porque assim, a pessoa não precisa se massacrar achando, nossa, eu tô acabando. Não, porque às vezes se não fosse o excesso de alimentação ali, às vezes os momentos de compulsão, às vezes a pessoa já tinha até pirado, né? É a válvula de escape dela, é a forma que o corpo acha, o cérebro acha de equilibrar a vida daquela pessoa. Só que aí cabe ela entender, né, que isso a médio e longo prazo pode trazer consequências ruins e, cara, vou buscar uma forma de equilibrar minha vida, não precisando recorrer a esse tipo de recurso, né? Me alimentando de forma inadequada, açúcar principalmente. Bom, os industrializados, né? Os que a gente desembala. É o que você falou, né? Aquilo que todo mundo já sabe, né? Sim, mas a maioria. Continua, a maioria. Né? Mas por algum motivo vezes, não consegue não se desvincular, né? E às vezes não é nem abrir mão total, né? Diminuir já resolveria muita coisa, né?
Com Então certeza. você havia falado do conhecer, né? Então a pessoa quando ela se conhece, ela tende a emagrecer mais rápido, Júlio, pelo fato dela se conhecer. Fala um pouco mais disso. Sim, porque se a pessoa ela tem uma melhor relação, né? Se ela se conhece um pouco mais, se ela tem uma melhor relação com ela própria, ela, ela para de perder o foco dela, da saúde dela, com coisas impostas pela sociedade, né? Então, e ela aprende a lidar também melhor com os desafios que acontecem no dia a dia, né? Na vida dela, e com isso ela não precisa ficar recorrendo à alimentação como uma forma de válvula de escape, né? Porque ela já entendeu exatamente como ela funciona, né? Então, ela não tem grandes expectativas, então, mas ela tem muita esperança, né, com tudo, mas não cria expectativas. Então, a pessoa que se conhece melhor, ela tem um melhor relacionamento com a comida. E Ah, isso, consequentemente, acaba gerando emagrecimento, né? E melhor, a pessoa que consegue ter uma melhor relação com a comida, independente, né, o que você comentou, Joel, não é, pô, vou zerar. Ah, pô, eu adoro um chocolate, eu adoro, sei lá, uma bolachinha. Vou zerar, não, né? Mas eu sei me relacionar com esse tipo de alimento. E isso faz com que a pessoa consiga sustentar esse, esse emagrecimento aí ao longo da vida, né, cara? ao longo da vida. É. A minha esposa viu uma frase, não sei onde que ela viu isso aí, ela comentou que foi feita uma pergunta, mas não sabe se é uma brincadeira, mas que faz todo sentido, né, cara? Que se encaixa perfeitamente aqui com o que a gente está falando. Que era assim, qual é o sinônimo de maturidade, né? E como se fosse um guru falando, ou um médico, sei lá, falando para a pessoa. Sinônimo de maturidade é fazer com que uma caixa de bis dure 10 dias. Que é isso, né? A pessoa se conhecer e, cara, é isso. Então eu me conheço bem, eu sei lidar com aquela caixa de bis. Quem nunca, né? Abriu uma caixa de bis e matou quase tudo, ou matou tudo de cara, né? Né? Leva ao pé da letra o nome, né? Exato, bis. Disso, eu falo, mais um bis, e aí vai indo. É isso aí. Fala, maravilha, Júlio. Você falou assim dos desafios da vida das pessoas, né? Você colocaria algum assim muito lá em cima, que às vezes, ou ela tem que se descobrindo aos poucos, aí conforme ela vai se conhecendo no processo do emagrecimento, para a hora que ela identifica que não é só a alimentação, aí tem a parte da vida dela que ela não imaginava, que agora ela tomou consciência. Sim. Ó, aí ela percebe esse desafio. Tem algum assim que você coloca numa escala maior, que ela tem que vencer, ou é de pessoa para pessoa? Eu acredito, assim, tem um que eu nomeio, né? Eu, por minha conta, eu nomeio Aham, como um dos principais. Mas aí eu já vou falar qual é, mas eu acredito que isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Porque cada um está sentindo, tem um desconforto ali naquele momento, e é difícil a gente comentar, falar, pô, não, esse desafio é mais, menos, sim, porque, cara, cada um sabe as pedras, né, que estão no exato. sapato. Então, mas eu vejo áreas, né? Então eu vejo algumas áreas que normalmente aparecem como os grandes desafios, né? Então, os grandes desafios das pessoas elas estão sempre relacionadas a 5 áreas, que aí no caso é a área da fé, a área da saúde física, né, e psicológica, principalmente, na área da família, então relacionamentos entre família, trabalho ou a falta dele, né? Então, às vezes a pessoa está desempregada há um tempo e isso incomoda Uhum, muito, né? Então é um grande desafio.
e relacionada a amizades também. Então, a pessoa pode ter um desafio em uma ou muitas, né, em todas ou algumas dessas áreas, e é difícil falar qual que é o maior para aquela pessoa. Só que uma coisa que eu aconselho é quando a pessoa está apresentando em vários, fala, cara, Júnior, tá tudo bagunçado aqui, todas as minhas áreas. O que eu aconselho? Cara, para mim, assim, trabalha primeiro a fé, então. Né? Porque a fé é onde a gente tem... depende única e exclusivamente da gente. Com relação a trabalho, a gente não tem controle 100%. Com relação à nossa saúde, a gente não tem controle 100%. Por mais que a gente procure, né, se alimentar da forma adequada, ou viver de uma forma saudável. Mas, cara, tá aí uma pandemia para dizer isso, né? Para deixar bem claro. Então, daqui a pouco, do nada, a pessoa pega um vírus que cara, né, bagunça tudo. Nossa também, Senhora. com relação ao nosso trabalho, a gente não sabe o dia de amanhã. Com relação às nossas amizades, o que pensam nossos amigos, o que pensam nossos familiares. Mas a fé, né? Deus está ali, tem uma porta, é só abrir. Ele está ali, atrás da porta, esperando a pessoa dar essa oportunidade de ele entrar na vida dessa pessoa. E a partir do momento que a pessoa abre essa porta, ela fecha a porta para outras coisas que não são tão interessantes, né, para a vida dela. Sim. E aí tudo começa a se ajustar, né? Então, a partir do momento que eu me conecto mais com a fé, e isso através de várias religiões, né? Não precisa ser uma específica. Então, existem várias... A morada do Senhor, existe, na casa do Senhor existem várias moradas, né? Várias moradas, Então, através de inúmeras, eu posso ser uma pessoa com maior nível de fé, ser uma pessoa mais grata, e com isso as coisas começam é como se fosse um monte de fio enrolado, e eu começo devagarinho a tirar, né, a desembaraçar esses fios, devagarinho começo a ajustar a minha vida. É isso. Mas com relação a uma desafiadora, eu acho que cada um tem o seu, né? Então tem gente que, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui, na área da família, às vezes, agora passa por um momento, já vinha apresentando problema com saúde, com sobrepeso, e agora, por exemplo, pode ter perdido um ente querido para a pandemia, né? Então, cara, é muito difícil, né? Falar qual é. Mas, com fé, eu acho que a fé é o único pilar que, assim, se todos os outros estiverem desequilibrados, né, todos os outros fatores estiverem desequilibrados, ela faz com que gradativamente eles vão se ajustando. E ao contrário, eu não vejo. Às vezes, quando a gente tem a falta da fé, os outros podem estar tudo muito adequado, só que a longo prazo eles começam a ir minando. A gente vê é como se fosse a água, né? A água mole em pedra dura. Vai batendo, vai furando. Sim. Então, por isso que eu acho que é o mais importante. Ele acaba sendo o desafio maior e o principal, talvez. Então, na minha opinião, eu acho que o desafio não, é o principal, né? É o fator principal para ser trabalhado na vida da pessoa que queira ter uma melhor saúde, um peso adequado. Só que no momento atual que nós vivemos, né, ou no momento de cada um, às vezes pode ter desafio que a pessoa tá doendo tanto, a pessoa está sofrendo tanto. E especificamente, né, naquela área, cara, por exemplo, a pessoa está desempregada e agora vem a pandemia e só piora, e aí é o bicho papão atrás dela, tipo, mano, a comida vai faltar na mesa. Cara, então é muito, muito difícil, né, lidar com esse tipo de situação. Mas, é aquilo que eu falei, né, se a gente tiver fé, e lógico, né? Não adianta também só ter fé e esperar sentar, né? Se tiver fé
buscar Tem que a fazer, né? Tem que resolução buscar. daquele desafio, Certo. eu consigo equilibrar minha vida e com isso eu não preciso mais ficar recorrendo à alimentação, né, como válvula de escape, né? Então, Certo. é isso aí. Então assim, eu, assim, não sei o pessoal aí, mas achei bem interessante o que você acabou de falar. E assim, vamos simular uma situação. Cheguei, Júnior, quero emagrecer, ou preciso emagrecer, Júnior. Aí você coloca esses pontos, você conversa com ela. Como que você faz, Júnior? Sim, sim. Primeiro assim, eu investigo para ver se a pessoa ela sabe realmente se alimentar, né? Então, já é o primeiro passo. Então, cara, eu sei, aí se eu percebo que a pessoa já sabe como se alimentar, porque muitas vezes a pessoa já passou por inúmeros profissionais da nutrição, né? Sim, E se ela percebe que, né? Pô, eu percebi que ela sabe se alimentar. Já percebi que ela sabe até como se movimentar, como praticar atividade física, já é acompanhada por algum profissional, só que ela não consegue emagrecer, aí eu começo a investigar como é que está a vida dela. Né? Então aí eu começo a investigar quais são os sabotadores aí, quais são as amarras que estão impedindo na vida dela de ela manter esse padrão saudável. Agora, se a certo. pessoa chega, que nem, por exemplo, se ela chega até mim e não sabe nada de alimentação, não sei nem por onde começar, aí não, aí eu falo, cara, eu te aconselho a procurar um profissional da nutrição primeiro, profissionais da área da educação física, educadores físicos, e aí sim, se você perceber que, cara, mesmo eles te orientando, você não consegue seguir um padrão, então aí a gente vai investigar o que está acontecendo. E acontece também que às vezes a pessoa chega, não sabe nada, mas ela também já sabe que a vida dela está uma bagunça. Né? Então, não sei me alimentar, exercício, não tenho muita ideia, mas ela já tem muita clareza que a vida dela está toda bagunçada. Então, aí eu vou fazer um trabalho conjunto, né? Aí é um trabalho Sim. multidisciplinar de profissionais da nutrição, educadores físicos, né? O meu aqui, no coaching, muitas vezes precisa, dependendo dos casos, ser encaminhado para profissionais da área da psicoterapia, né? Para ajudar a pessoa a Não. resolver algumas questões aí, e assim vai. E assim. Então, é essa sequência que, quando a pessoa chega até mim, eu procuro abordar, né, com relação ao emagrecimento. Não sei se ficou claro? Ficou claro? Não, pô, claríssimo, entendeu? Ficou claro? Claríssimo, porque até então a gente só imagina, tô fui no médico, olha, fiz os exames, né? Cheguei lá, ó, o colesterol tá alto, tô acima do peso, isso e aquilo. Falou, Junior, me indicaram você, tô aqui para emagrecer, tudo. E aí você investiga, faz essa entrevista com ela, investiga tudo isso, e aí assim, mais uma vez simulando aqui, é normal ela tomar um susto quando, de repente, ela procurou você achando que ia resolver, e aí você colocou para ela assim, falou, olha, acontece isso, 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 isso. Sim. Você já parou para se preocupar com isso? Porque, assim, é igual eu falei, ficou bem interessante para mim, entendeu? E acho que para as pessoas que estão assistindo também, que você falou lá da fé, e aí é uma coisa assim que está mexendo muito com a gente agora nesse momento, entendeu? E creio que muita gente deve estar passando por isso, às vezes está até está até com sobrepeso, porque não se vê fazendo atividade em casa, que é o que eu vejo muito aí na internet, embora teve aquele boom de muita atividade física, muito aplicativo, muito professor dando aula, chamando para fazer uma live e até fazer exercício, só que as pessoas não se sentem assim, não sei se à vontade ou confortável, mas não consegue. Olha, não, eu só vou na academia, tudo, mas a gente está num momento que isso não é possível. E aí você falando do emagrecimento, desde lá da fé, de investigar outras áreas da sua vida, Sim. talvez agora, aí você comentando isso, me chamou bastante atenção, porque tempo agora é o que a gente mais tem, né? A gente sempre brigou para ter tempo para fazer alguma coisa e agora a gente está aí com esse tempão todo e às vezes não está pensando exatamente nisso que você acabou de falar, que às vezes é isso que está te levando
a um sobrepeso, a Sim. né, a não estar feliz com o seu corpo, né, não tá falando, nossa, eu não sei mais o que fazer agora que eu tô ali com a geladeira cheia e não tô nem conseguindo comer direito, mas continuo, né, engordando e tudo. O que que eu faço? Então, nossa, foi É. bem Mu- interessante o que você Muitas colocou vezes, agora. muitas vezes a pessoa ela chega até mim achando que já vai sair acha que eu vou dar o caminho para ela, né? Então, qual que é a questão? É justamente essa. Às vezes a pessoa fala, não, vou ali no coaching de emagrecimento, que já acha, muitos já confundem, acha que é relacionado à alimentação, e não é, né? Eles acham que eu já vou passar exatamente o caminho, falar, ó, o caminho que você vai ter que fazer, você vai ter que se alimentar. Não, né? Então, é, eu vou fazer com que a pessoa entenda a primeiro passo, né? O primeiro passo de tudo. A gente não está falando sobre o poder dos pensamentos, é entender É, qual é o padrão exato, de pensamento que ela tem que ela tem. e por que existe esse padrão de pensamento na vida dela que faz com que ela descarregue todas as Permaneça. expectativas, essa carga emocional na alimentação, né? Então, não tem como falar de emagrecimento, não tem. Eu vejo muita gente falando na internet de alimentos, não, ok, cara, super ok, tipos de alimentos, sei o quê, a ciência nutricional só vem melhorando, e ok, é isso mesmo. Só que não adianta eu saber qual é a forma mais adequada para me alimentar se eu não consigo me alimentar dessa forma, né? Por inúmeros motivos. Só que agora a gente vai bater muito nessa tecla, né, Joel? Agora o nosso objetivo é Sim, bater muito nessa tecla, cara. E por que eu falo isso? Porque, assim, nos últimos 10 anos, talvez, 8 a 10 anos, a área do treinamento e a área da nutrição, cara, deu uma explosão em questões científicas, assim. Só que quando a gente observa os números do IBGE com relação ao sobrepeso do Brasil e do mundo, tá? Cara, só vem aumentando. Então você fala, não, tem alguma coisa errada. Por quê? sim. Só estão descobrindo coisas, cada dia mais coisas sobre alimentação e exercício. Só que não consegue, o emagrecimento não acompanha, tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa aí. Então tem alguma coisa nos bastidores aí que as pessoas não estão sabendo. Não é verdade? Ela tá indo nos bastidores e não trocando de roupa, né, Júnior? É isso aí. Volta pra cena vestido do mesmo jeito, né? Exatamente. E é o que acontece, né? As pessoas elas pulam de nutricionista em nutricionista, achando que o problema está no nutricionista. Aí pulam de professor para professor, no caso personal trainer, achando que não, o problema está no professor. E eles pulam justamente por conta disso, por não entender, ou às vezes até por, de uma certa forma, entender, só que não querer pagar o preço da transformação. Então, é uma forma de eu Também. pegar atalho, sabe? Então, pô, não é minha vida, é aquele professor ali. Ah, não é é aquele nutricionista, aquela dieta ali que tá bagunçada. Só que a hora que a pessoa para e ela entende exatamente o que está acontecendo, ela leva um baita de um susto, cara. Não é? Porque é isso. A pessoa, muitas vezes, ela vem aqui no processo de coaching de emagrecimento e a gente mal fala do emagrecimento. Primeiro tem que ajustar um monte de coisa na vida da pessoa para depois, muitas vezes é assim que acontece, ajusta a vida da pessoa para depois ela conseguir se alimentar de forma saudável, porque senão ela não consegue. Outros Não. sim, a gente consegue, né? Vai ajustando aqui, vai desamarrando aqui, vai soltando todas as travas que estão te impedindo de evoluir e emagrecer, e também vai buscando as novas metas aí com relação ao emagrecimento, com relação à alimentação, com relação. Não. Então, é isso aí, cara. Eu tô aqui rindo comigo mesmo que eu fico pensando assim, acho que ela deve sair daí e falou, será que eu vim no lugar certo?
Não, e tem gente que não entende, tem gente que foge. E muitas vezes o que acontece? Muitas pessoas, quando chegam no processo e se deparam o que é, na verdade, faz justamente aquilo que eu falei no começo do vídeo. Tira da frente e passa. Porque, cara, eu não vou resolver isso agora. Tipo, o pessoal fala, é muito grande para eu resolver. Só que aqui a gente tem um método, né? Não só Sim. aqui, como o treinamento que a gente está desenvolvendo, tem um método que faz com que a pessoa resolva todos esses desafios. Mas a pessoa, quando ela se depara com essa meta, vou ter que mexer. Não, deixa quieto. Deixa quieto. Mais para frente eu volto. Eu tive alunos no treinamento personalizado que quando eu sinalizava para eles, fala, cara, você está gastando muito dinheiro, velho. Resolve a sua vida primeiro e depois você volta, cara. Aí as pessoas falam, não, eu sei. Aí teve aluno que me falou assim, cara, eu sei exatamente o que está acontecendo, Júnior, mas eu não quero mexer com isso agora. Então, porém, se eu deixar de pagar minha mensalidade do treinamento personalizado, aí que as coisas vão piorar de vez, porque a pessoa se assusta, né? Porque são questões profundas que você tem que mexer, muitas vezes, da sua vida, né? E envolve muitas coisas que não é só alimentação e não é só exercício, né? São muitas coisas muito mais além. Então, mas vai chegar no futuro eu acredito que esse futuro está chegando e é muito próximo que as pessoas vão entender isso. As pessoas já estão entendendo isso, né? E a tendência é cada vez mais entender. Então, a gente falou na live que caiu e torno a repetir, né, que a gente mudou a era. A gente vinha numa era da comunicação. Hoje a gente está na era da transformação. Então a gente já tem muita informação, já tem muita. Agora é pegar toda essa informação e como eu posso usar da melhor forma possível na minha vida. Né? Verdade. A ponto de evoluir como pessoa, de ser saudável, contribuir com o mundo, né? E viver da forma mais leve possível em todos os sentidos, né? Corpo, mente e alma. Né? Então é isso aí. Nossa. Ficou claro? Muito bom. Claro, mais claro que isso, impossível. Impossível, né? Mas foi muito bacana, gostei bastante aí dessa explicação sua, porque assim, né? As pessoas acham que emagrecer só tá ligado a comer e fazer atividade, né? Comer e fazer atividade. Quando ela chega até você, praticamente você tira isso da frente dela, e aí tem toda essa explicação que você dá e mostra para ela, e a maioria consegue enxergar isso ou demora muito? Não, enxerga que a gente vê a expressão na pessoa, né? Porque as primeiras etapas do processo é eu justamente explicando como é que funciona a mente dela, né? Eu explico para a pessoa. E o que está acontecendo ali, o que a mente dela está. Então, a pessoa, quando eu vou explicando, a pessoa ela vai entendendo, através das explicações que eu vou dando, ela já vai fazendo aquela associação, né? Ela já vai para a vida, e a expressão vai mudando. E vai fazendo assim, ó. Tipo, caraca. A pessoa entende. Então. A maioria das pessoas que passaram, entenderam e assim, muitos seguiram, muitos desistiram por conta do tamanho, né, do desafio que vê. Sim. Tem uma minoria que fala, mas isso é balela, isso não é alimentação, é exercício. Mas, cara, a alimentação e exercício sim está nos planos, né? Precisa estar nos planos da pessoa, só que só isso é raso. Só isso é raso. Não é saber o que come, e sim saber bem sobre quem come. Né? É essa a questão. Então, se eu não souber bem sobre quem come, eu não consigo sustentar nenhum padrão de alimentação saudável, cara. Difícil. Eu posso até segurar durante um tempo, né? Mas
hora menos hora, volta tudo de novo. Sim, porque lembra do padrão de comportamento lá que a gente fala, lá dos Sim. hábitos? O gatilho vai Aham. estar lá. E chega uma hora que a pessoa, né, muitas vezes ela Chega uma hora que não. ele aciona Acho- e volta tudo de novo. É isso aí, é isso aí. Mais cedo ou mais tarde. Por isso que o autoconhecimento é muito, muito importante nessa trajetória. É muito importante. É muito importante. Para a pessoa não ficar no efeito sanfona, né? Emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Pô, emagreceu, emagreceu mesmo. Então, Sim. entendi o que E estava aí, acontecendo, entendi o porquê que eu fazia isso, e agora eu não preciso mais. E seguir uma nova vida, né? e aí se ela sai, ela consegue voltar tranquilo, né, Júnior? Ou não? Sim, Sim. vai ter as derrapadinhas. Às vezes a pessoa, pô, às vezes tem um casamento de uma pessoa muito querida, ou um aniversário, uma festa. Cara, puta, vou lá, nossa, tô cheio. Vai, tá bom, tudo bem, parou ali, né? Ali não é o ponto inicial para ela começar a, a ruminar Voltar tudo pensamentos. de novo. Nossa, ai, que meu Uhum. Deus, e agora? E não sei o quê. E conforme a pessoa rumina esse tipo de pensamento, é pior, porque aí ela vai precisar acalmar essa emoção. E como ela vai acalmar? Se alimentando. Né? Então, Sim. e vai lá nos hiperpalatáveis, vai lá no chocolate, vai lá nas. Tudo aonde vai bem no sistema límbico, né? Na alimentação que atua lá no sistema límbico mesmo e faz acalmar. Então, e aí quando a pessoa se vê, fala, nossa, se perdeu pelo caminho e aí fala, putz, aí entra naquele no mundo de impossibilidade de novo, né? De frustração, tipo, puta, aí tá vendo? Não é para mim mesmo. É isso. E Ah, Deus ele deu um baita poder pra gente, né? É, assim, um dos. E a gente. É até o pessoal acha até meio doido quando eu falo isso, mas um dos maiores poderes que Deus deu pra gente é o poder do nosso pensamento, cara. Então, né? só que junto, ele deu. Porque a gente é capaz, né? Então, se a gente é capaz de sonhar, a gente é capaz de realizar. Exato. Só que junto ele deu o poder da escolha, né? E do livre-arbítrio, que é onde a gente tende, né? A gente tende, o ser humano, ainda a gente vai saber o porquê, eu acho que já tem gente até falando sobre isso, mas a gente vai saber com mais detalhes o porquê que o ser humano tende a focar tanto nas derrotas, nos problemas, e eu me incluo, tá? Então, assim, eu sou uma pessoa que Sim, sim. só Não. por hoje, aquela questão, né? Só Todos por nós, né? hoje, todos nós, tende a focar mais, dar mais importância para todas as nossas derrotas, né? Então a gente tende a fazer isso. É. E Deus tá, cara, ele deu um baita de um poder pra gente. Toma, é seu, todo esse poder. É. Né? E a gente já se perde. Colocar aqui, E é ó. simples, né? E é tão simples isso que a pessoa, quando eu falo, a pessoa, tipo, muitos ainda, com relação ao pensamento, tá? Mas, tipo, tá doido, esse cara tá doido. Né? É o que colocar aqui, ó. Nos deu a consciência de sermos conscientes e estarmos presentes. É isso Vale, aí. obrigado. Isso aí. Junior, estamos aí, já tá dando 1 hora. Antes que o Instagram derruba a gente de novo, né? Sim, sim, sim. Vamos, vamos deixar aí a galera descansar e foi muito bom, cara. E, assim, extremamente esclarecedor para mim, creio que para o pessoal aí todo, como que você trouxe uma questão aí bem, talvez assim, que era desconhecido por muita gente, entendeu? E aí o pessoal veio conhecer agora que não é só comer e fazer exercício, ou não comer e fazer exercício, né? Então, se preocupar com outras áreas que às vezes é até uma coisa que você sempre nem ligou, que vai te Sim, ajudar aí no seu resultado aí, na busca do emagrecimento aí. sim, sim, Beleza? coisas que estão ocultas que a gente nem se dá conta que faz todo sentido para tudo, não só para nosso emagrecimento, para nossa saúde, para tudo na nossa vida, né? E a gente não se dá conta, mas como eu falei, a tendência, eu acredito, que principalmente a pandemia ela acelerou essa tomada de consciência, né? Então, Ah, que tudo está dentro da gente, né? Então a gente tem o
a gente tem a possibilidade de mudar todo mundo, né, o mundo que a gente vive através do nosso Sim, pensamento, do nosso ponto de vista. pensamento. Isso é mágico, né? É um poder, Com certeza. é um poder mágico que a gente não dá muita importância. É verdade, não dá muita importância. Então, isso aí. Beleza? Primeiro, Joel, obrigado. brigadão. Mais uma. Sexta é nós de novo? Sexta estamos nós aí de novo, né? Eu acho que dessa vez vai ser a dona Cláudia aí que vai Ah, legal, legal. esse bate-papo aí contigo para o povo não ficar só olhando para minha cara e nem só para... Bom, a sua eles vão ter que olhar, né? o bigodão, tem que ver. Né? É isso aí. Beleza? Júnior, valeu, brigadão. Obrigado. Boa Viu? tarde Obrigado aí. por todos aqueles Pessoal, que participaram. Boa tarde aí para vocês, brigadão aí pela interação e quem tiver alguma pergunta, coloca, né? Depois a gente dá uma olhada aí e traz para responder aí para vocês com o maior prazer e carinho, beleza? Isso aí, Joel. Boa tarde, Junião. Boa tarde. Tchau, Até pessoal. mais. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.